Oi, queridos alunos. Bom dia. Como é que os senhores estão? Tudo bem? Estão passando o álcool gel? Então passem o álcool gel, tá? Porque a situação não tá brinquedo, tá? Não tá para brincadeira. Nós precisamos achatar esta curva e vamos achatá-la. E por falar em achatar a curva, senhores, hoje nós temos uma aula importante, a última aula envolvendo a parte dos atos administrativos. Nas aulas passadas, falamos sobre classificação dos atos administrativos, falamos sobre espécies de atos administrativos, quanto ao seu conteúdo, quanto à sua forma. Ou seja, praticamente falamos de tudo sobre os atos administrativos. Quando eles nascem, como nós classificamos eles, as suas espécies. E hoje nós vamos chegar no último assunto, senhores, envolvendo os atos administrativos. E o que seria este último assunto envolvendo os atos administrativos? Hoje nós vamos falar sobre a extinção dos atos administrativos, ou seja, aquelas formas, aquelas maneiras através do qual o ato administrativo ele é retirado do ordenamento jurídico, ou porque ele possui algum vício, ou porque ele possui alguma ilegalidade, ou então porque ele se torna inconveniente para a administração pública por uma questão ou outra. Certo? Então é isso que nós vamos estudar na data de hoje. Se nós vamos ver, a literatura jurídica, no caso, aquela que trata da extinção dos atos administrativos, elas fazem expressa menção a várias formas de retirada do ato do mundo administrativo antes do advento do seu termo final. Porém, todavia, nós vamos tratar das duas formas, das duas espécies de extinção dos atos administrativos que mais são estudadas no nosso ordenamento jurídico, que são as formas que dizem respeito à anulação e à revogação do ato administrativo. Só que nós vamos tratar aqui também de um outro instituto que é intimamente ligado a essa anulação e essa revogação, que é a chamada convalidação dos atos administrativos ou saneamento. Então vamos lá. Vamos explicar cada um destes institutos do ato administrativo, no que diz respeito à sua extinção. O primeiro deles, senhores, é a famosa revogação. O que acontece na revogação? O ato administrativo ele é praticado em conformidade com a lei. Não há nenhuma ilegalidade. Esse ato adentra o mundo jurídico e começa a produzir efeitos jurídicos válidos. Todavia, no momento posterior, o que acontece, senhores? A administração pública, por uma questão de conveniência e oportunidade, por se debruçar melhor sobre aquela realidade, ela acha que é mais conveniente retirar aquele ato administrativo do mundo jurídico. Então ela vai lá e faz o que, senhores? Edita um novo ato, revogando aquele que foi posto no ordenamento jurídico. Deu para os senhores entenderem? E aí surge a seguinte questão. Entendi, professor. Então, o ato administrativo é praticado em conformidade com a lei. Só que depois que ele está no mundo jurídico, produzindo efeitos jurídicos válidos, a administração pública ela avalia melhor aquela situação e opta por retirar esse ato do mundo jurídico.
E aí surge a seguinte questão. Tá tudo bem, esse ato administrativo entrou no mundo jurídico, produziu efeitos jurídicos válidos, e de repente um terceiro que não tinha nada a ver com isso, praticou o ato administrativo em conformidade com a lei e ele vai ser prejudicado. Deu para os senhores entenderem o meu raciocínio? Então vamos dizer o seguinte, vamos resolver essa questão. Quais são os efeitos produzidos por esse ato administrativo que foi revogado? Ele produz efeitos jurídicos ex nunc. O que significa isso? Que os atos administrativos postos no mundo jurídico, que foram revogados, até o momento em que ele esteve no mundo jurídico, os atos que ele produziu, os efeitos que ele produziu, são considerados efeitos jurídicos válidos. Então ele produz efeitos o que, senhores? Ex nunc. Ele não retroage a data em que ele entrou no ordenamento jurídico e retira os seus efeitos. Não. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, senhores. O ato administrativo ele entrou no mundo jurídico em 2020, no mês de janeiro. Então passou janeiro, fevereiro e em março é editado um ato administrativo revogando aquele que foi no mundo jurídico. Em março, no dia 20 de março. Portanto, os atos produzidos desde janeiro até 20 de março, eles são considerados válidos, eles não retroagem. Somente os atos a partir do dia 20 de março em diante serão considerados o quê? Sem efeito jurídico. Não vão produzir efeitos jurídicos válidos. Então é isso. Ele produz, então, o ato revogado, efeitos ex nunc. E aí vem uma outra questão. Professor, quem pode revogar um ato administrativo? Nós vamos ver que a revogação de um ato administrativo é uma questão de mérito. É uma questão interna da administração pública. E por ser uma questão interna da administração pública, o Poder Judiciário não pode revogar o ato administrativo. É só a própria administração pública. Por quê? Se o Poder Judiciário pudesse mandar revogar um ato administrativo, porque ele achou que era inconveniente ou inoportuno, o que acontece? Estaria havendo uma intromissão indevida de um poder e outro. E isso feriria o que, senhores? O princípio do equilíbrio que deve haver, do equilíbrio da harmonia, né? Que deve haver entre os três poderes. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem? Tranquilo, professor. Agora explica pra gente, querido professor, o que é aquela famosa anulação. Aqui na anulação é diferente, viu, gente? O que acontece na anulação? Na anulação, o ato administrativo, quando ele adentra o mundo jurídico, ele traz dentro de si uma ilegalidade. Seja porque quem praticou aquele ato não tinha competência para isso, ou então o motivo que serviu de fundamento para o ato é um motivo nulo, e por aí vai. Então esse ato ele já nasce em desconformidade com o que manda a lei. Então suponhamos que o ato ele entra no mundo jurídico no mês de janeiro de 2020 e em janeiro, fevereiro, março, descobre-se que aquele ato foi praticado em desconformidade com a lei. Então, o que acontece? Se for decretada a nulidade desse ato administrativo, todos os efeitos jurídicos praticados por ele, desde quando ele entrou no ordenamento jurídico até a data em que ele é anulado, são considerados o quê, senhores? Sem efeito. Nenhum efeito por ele produzido é considerado válido. Isso é a aplicação do que, senhores? Do famoso efeito ex tunc. Ou seja, retroage-se a data em que o ato foi produzido no mundo jurídico. Deu para os senhores entenderem? Só que a gente tem que pensar na seguinte questão, tudo bem. Os efeitos dessa decisão, ela é ex tunc, retroage a data em que o ato foi produzido no mundo jurídico. Só que a gente tem que fazer a seguinte pergunta no seguinte sentido. E aqueles atos que a gente descobre que ele é nulo depois de muito tempo? Depois de 5, 6, 7 anos. Então o que a lei faz, senhores? Se nós pegarmos
A lei do procedimento administrativo, ela diz o seguinte, que passados 5 anos da realização daquele ato administrativo, e se ninguém falou nada, o que acontece? Decai o direito. Então eu não posso mais postular pela anulação desse ato administrativo. Certo? Mas aí o que acontece, senhores? Eu falo que eu não posso, passados 5 anos, desde que não tenha havido má fé de ninguém. Porque se houve má fé, o que acontece? Nós vamos ver que, dependendo da situação, eu não consigo mais retroagir no tempo. De tão consolidado os efeitos daquele ato administrativo praticado no mundo jurídico. Então, o que acontece? Se o Poder Judiciário ele se depara com esta realidade, ele pode não aplicar esse efeito ex tunc. Ele pode modular os seus efeitos, dizendo, olha, tudo bem, o ato é nulo, praticado em total desconformidade com a lei. Mas o que acontece, senhores? O Poder Judiciário, vendo que já existem determinadas circunstâncias que foram cristalizadas pela prática desse ato, ele pode falar, tudo bem, ele é nulo, foi praticado em desconformidade com a lei, mas os efeitos jurídicos são considerados válidos, por exemplo, da data X à data Y. Sendo que da data Y em diante, mesmo que nulo, ele vai produzir efeitos jurídicos válidos. Então a sentença judicial ela pode o quê? Modular esses efeitos e não fazer com que o ato retroaja à data em que ele foi posto no mundo jurídico. E aí, senhores, vai surgir também uma outra questão importante que os senhores vão me perguntar. Quem pode anular um ato administrativo, professor? O ato administrativo, além dele ser anulado pela própria administração pública, quando ela percebe este erro, e isso é aplicação de um princípio jurídico que nós estudamos, um princípio implícito, que é o princípio da autotutela, nós vamos perceber que o próprio Poder Judiciário também pode anular um ato administrativo. Portanto, a anulação ela pode ser feita pela própria administração pública, em razão da aplicação do princípio da autotutela, ou esta anulação ela pode advir de uma provocação de uma pessoa que recebeu o influxo desses atos administrativos, e ela vai lá, o Poder Judiciário vai lá e anula aquele ato. Dá para os senhores entenderem? Tranquilo até agora, senhores? Aí vocês vão perguntar para o professor, tá? Então, como é que a gente diferencia a anulação de uma revogação no que diz respeito ao seu fundamento? A anulação, senhores, ela tem sempre como fundamento, guardando, a ilegalidade do ato. O ato foi praticado em desconformidade com a lei. Já na revogação, o que acontece? O critério, o fundamento, são critérios internos da administração pública, de conveniência e oportunidade. Isso é o fundamento da revogação. Certo? E no que diz respeito aos efeitos da decisão, senhores? Os efeitos da decisão, como eu disse para os senhores, na anulação eles são ex tunc. Na revogação ela é ex nunc. E o prazo, senhores, para revogação? Não tem prazo para revogar, posso revogar a qualquer momento. Na anulação, não. Até 5 anos. Se não tiver má fé. Certo? Aí se tiver má fé é diferente. Então praticou o ato administrativo, passou 5 anos, ele está no mundo jurídico. Mesmo que ilegal, passou esse prazo, não houve má fé de nenhuma das partes, o ato administrativo, você não pode mais entrar com uma ação para anular. Certo? Tranquilo, senhores? Deu para os senhores entenderem? E a anulação? Quem que é o titular? Quem pode anular um ato administrativo? Disse para os senhores a própria administração pública ou o Poder Judiciário quando provocado. E na revogação? Somente a administração pública. Tranquilo? Professor, é difícil isso aí, legal. Difícil, mas nós mandamos para os senhores um material que visa auxiliá-los sobre esta questão. E aí você vai perguntar para o seu professor também. Querido professor, então,
Falamos da anulação e falamos da revogação do ato administrativo. Perfeito? Perfeito. Agora, senhores, nós vamos falar de um outro instituto que também ele é ligado a essa questão da anulação e da revogação, que é a famosa convalidação dos atos administrativos. Vocês vão encontrar também nos livros sobre o nome de saneamento. O que acontece o que é uma convalidação? Nós vamos ver que às vezes o ato administrativo ele pode ser praticado no mundo jurídico e ele pode trazer determinadas imperfeições, determinadas irregularidades, que são até consideradas irregularidades leves, não causa grande prejuízo para as partes. Mas o que acontece? Para não ter que retirar esse ato administrativo do mundo jurídico e anular os seus efeitos, o que acontece? Eu vou lá, publico um novo ato administrativo que vai convalidar, que vai sanear, que vai tirar todos os defeitos que tinha naquele ato original quando praticado. Isso então, senhores, é convalidar um ato administrativo. Tá, o professor, e qual que é a lei que fala sobre essa questão envolvendo a convalidação dos atos administrativos? Nós vamos ver que esse instituto da convalidação, ele está disposto no artigo 55 da Lei 9.784/99. Essa Lei 9.784/99, ela trata, senhores, daquela famosa Lei do Processo Administrativo Federal. Então, ela coloca na lei, essa lei coloca 3 requisitos que, simultaneamente, eles deverão estar presentes para que eu possa convalidar um ato administrativo que, quando produzido, ele foi produzido de forma defeituosa, em desconformidade com a lei. Primeiro, eu tenho que demonstrar que aquele ato administrativo, mesmo quando praticado contrariando a lei, ele não pode trazer nenhuma espécie de prejuízo para o interesse público. Segundo, esse ato administrativo, além de apesar de defeituoso, ele não pode trazer nenhuma espécie de prejuízo a terceiros. E por último, este ato administrativo, apesar de ter praticado também desconformidade com a lei, tem que haver a presença nele de defeitos o quê? Sanáveis. Defeitos que podem ser o quê, senhores? Supridos. Então, estes são os 3 elementos, os 3 requisitos que devem estar presentes simultaneamente para que um ato administrativo seja convalidado, que é a ausência de prejuízo para terceiro, a ausência de prejuízo para o interesse público e a presença de defeitos sanáveis. Certo? Sem grandes dificuldades, né? E aí vem, senhores, esta convalidação do ato administrativo, quando ela é feita, ela obrigatoriamente tem que levar em consideração aqueles 5 elementos do ato administrativo que eu disse para os senhores, que são aqueles elementos que necessariamente eles têm que estar presentes para que o ato administrativo exista, seja colocado no mundo jurídico e produza efeitos jurídicos válidos, que é o sujeito, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade. O que é importante os senhores guardarem sobre isso? Que o motivo, se praticado em desconformidade com a lei, ele não pode ser convalidado. A finalidade, se praticada em desconformidade com a lei, ela também não pode ser convalidada. O ato administrativo, quando praticado em desconformidade com a forma prescrita na lei, ele pode ser convalidado, desde que a forma não seja essencial para a validade daquele ato administrativo. E o objeto? O objeto também, senhores, do ato administrativo, que é o seu conteúdo, se ele for praticado em desconformidade com a lei, ele também não pode ser convalidado, ele não pode ser saneado. O que pode haver é a conversão desse ato administrativo, convertendo ele num ato administrativo em outro. Isso não é convalidar, isso não é como é que chama? Sanear.
Quando a gente converte alguma coisa, é quando muda a essência dela, da água para o vinho. Tanto que se você vai a uma igreja, você tem um problema sério de ordem espiritual, e você adentra aquela igreja e começa a seguir aqueles dogmas todos, o que acontece? Você se converte. A sua essência muda de A para B. Isso é conversão. No ato administrativo, se ele é praticado em desconformidade com o seu conteúdo, o conteúdo não é válido, eu não posso, em hipótese alguma, convalidar. O que eu posso, o que é? Convertê-lo em outro, certo? Então é diferente a conversão da convalidação. Em regra, então, a convalidação não é admitida nos atos administrativos onde há um defeito, um vício de conteúdo. E quanto à competência, senhores? Ou seja, se um ato administrativo é praticado por uma pessoa que não tinha competência para isso, eu posso convalidá-lo? É possível, possível. Desde que aquele ato não seja competência exclusiva de um determinado ministério ou de um determinado órgão, aí eu posso. Um exemplo de uma competência exclusiva. O Ministério da Justiça, por exemplo, ele não pode praticar um ato administrativo que é própria do Ministério da Saúde. Por quê? Porque ali as competências, as matérias, elas são exclusivas. Então, por exemplo, se o ministro da Justiça pratica um ato administrativo que é típico, que é exclusivo do Ministério da Saúde, esse ato, em hipótese alguma, ele poderá ser convalidado. Certo? Deu para os senhores entenderem, então, o que é esse Instituto da Convalidação? Então, sem grandes problemas, né, meus amigos? Meus queridos alunos da Unifafip. Hoje, agora nesse momento, então, eu vou mostrar para os senhores como que essas questões envolvendo convalidação, conversão, extinção, aparecem nas provas de obra que vocês fazem. Olha uma questão que caiu, senhores. Ela dizia o seguinte, olha. Assinale a opção incorreta no tocante à revogação do ato administrativo. Então, vou repetir o que a questão estava pedindo. Assinale a opção incorreta no tocante à revogação do ato administrativo. E aí vem a letra A. Ela diz o seguinte: atos que geraram direitos adquiridos a particulares não podem ser revogados. Perfeito. Esta está correta. Porque a partir do momento que o ato administrativo ele entra no mundo jurídico, produz os seus efeitos, eu não posso ir lá e ele já sai do mundo jurídico, eu não posso mais ir lá e revogá-lo. Certo? Por quê? Porque ele já entrou no mundo jurídico, exerceu a sua finalidade e já saiu do mundo jurídico. Não posso mais revogar porque ele nem existe mais no mundo jurídico. Segundo, letra B. A revogação não é um instrumento idôneo para atingir um ato administrativo ilegal. Perfeito. Porque se o ato administrativo é ilegal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anulá-lo e não revogá-lo. E aí vem a outra, letra C. Olha o que diz. A revogação só pode ocorrer mediante ato administrativo, não podendo ser determinada por decisão judicial. A revogação só pode ocorrer mediante ato da administração. Perfeito. Porque é a própria administração pública que vai revogar o seu ato. Princípio da autotutela. Entendeu? A decisão judicial não pode se meter em revogação. Porque é um poder, porque senão é um poder que está o quê, senhores? Produzindo efeitos jurídicos num outro poder. É uma intromissão indevida. E isso leva ao quê, senhores? À desarmonia entre os poderes. Perfeito. E a letra D? Olha o que ela diz. Os efeitos da revogação retroagem, alcançando os efeitos já produzidos pelo ato revogado. Errado. Ela não retroage. Tá? Revogou, o que acontece? Acabou o problema. Aquilo que ela produziu é válido. Então, os efeitos do ato da revogação retroagem alcançando os efeitos já produzidos. Não! É os daqui para frente, efeito ex nunc. Então, essa letra D é a que está incorreta.
E letra E, a revogação do ato administrativo tem como motivo a inconveniência ou a inoportunidade na manutenção de tal ato. Perfeito. Quando eu falo em inconveniência ou inoportunidade, é o mérito do ato administrativo. E questão envolvendo o mérito da própria administração pública. Portanto, a questão incorreta é a letra D de dado. Viu como é que aparece isso que eu estou dizendo para os senhores em provas? Bom, professor, então mostre uma outra. Pois não. Essa é uma prova que caiu, senhores, para juiz substituto. Olha o que caiu. Assinale a alternativa correta. A. Ato administrativo nulo é aquele que, por vício essencial, não produz o efeito jurídico correspondente. Perfeito. Olha, ato administrativo nulo é aquele que, por um vício essencial, que pode atingir a competência, a forma, o motivo ou a finalidade, não produz o efeito jurídico correspondente. Perfeito. Letra B. Olha o que ele diz. A revogação do ato administrativo ocorre por manifestação bilateral de vontade da administração do administrado. Mentira! A própria administração, de forma unilateral, ela pode ir lá, o quê, senhores, e revogar aquele ato. Letra C. O ato administrativo nulo é sanável, podendo ser corrigido pela administração pública. Não, se ele é nulo, ele é insanável, porque aí ele tem um vício grave. Então não tem como saná-lo, certo? E a outra? Letra D. A faculdade da administração pública de anular os seus próprios atos não é ampla, somente ocorrendo por força. Imagina, ela é ampla sim, e não precisa de força nenhuma não. Basta que ela declare que aquele ato foi praticado. Que aquele ato praticado não interessa mais para a administração pública. Viu, senhores, como é que eles caem nas provas? E agora nós vamos ver uma outra também, que envolve questão envolvendo anulação e revogação do ato administrativo. Essa prova, ela caiu no TRT. Olha como é que ela está. No que se refere à anulação, revogação e convalidação do ato administrativo pela administração pública, é correto afirmar que, letra A, o ato administrativo produzido com vício relativo à finalidade é passível de convalidação pela administração pública. Não. Falei para os senhores aqui que o quê? Essa questão envolvendo finalidade, ela não é convalidável. Então essa já não é. Letra B. A revogação do ato administrativo é ato discricionário, pelo qual a administração pública extingue um ato inválido por razões de conveniência e oportunidade. Não. O ato não é inválido, o ato é válido. Foi praticado em conformidade com a lei. Mas a administração pública, em razão de uma circunstância posterior, superveniente, ela opta por revogar, não tem legalidade nenhuma. Então não é essa letra, não assinale-a. E aí nós temos, senhores, a letra C, que diz o seguinte, ó. A anulação do ato administrativo é o desfazimento do ato administrativo por razões de legalidade. Perfeito? Letra C. Já pode colocar ela na questão. Então, para as pessoas perceberem. E a letra D? A letra D diz o seguinte. A convalidação é o ato administrativo pelo qual é suprido um vício existente em um ato ilegal produzindo efeito ex nunc. Não, efeito ex nunc não tem nada a ver. Não retroage, não é a partir daquela data, não. Porque desde quando ele estava, apesar de ter algumas inconsistências, ele continuou produzindo efeito. Eu só convalidei. Falei assim, é como se falasse, mesmo que ele está com um problema lá na frente, eu estou limpando ele aqui e ele vai produzir os efeitos válidos, mesmo na data em que ele foi posto no mundo jurídico. Tranquilo? E letra E. A revogação do ato administrativo pode atingir os atos discricionários, bem como aqueles que já exauriram seus efeitos. Não. Se já exauriu seus efeitos, se ele já entrou no mundo jurídico, já produziu, já fez o papel que ele tinha que fazer, acabou o problema, não tem mais que revogar nada. Portanto, então, senhores, qual que é a questão certa? A questão certa
É a da letra C. Deu para os senhores entenderem? Então hoje, senhores, nós terminamos o estudo dos atos administrativos. Nas próximas aulas, vou falar com os senhores sobre a questão envolvendo as pessoas jurídicas que existem na administração pública, tipo autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e por aí vai. Tá? Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem.